Nas palavras de Ron Simmons, droga! Era isso que as tropas russas estariam gritando, mas outro tipo de barragem causava os problemas. Essa barragem evitava que a água inundasse um reservatório em Belgorod, que é o que uma barragem deve fazer. A Ucrânia viu isso e eles tiveram uma ideia. Ataque a represa e você leva os russos na enxurrada. Então a Ucrânia fez exatamente isso. Um ataque de drone fez de uma represa russa uma arma, e a enchente resultante causou grandes problemas para Putin e comparsas. No dia 20 de julho, o canal Pepel Belgorod no Telegram deu a notícia. A Ucrânia realizou um ataque devastador com drone que causou graves danos à represa no distrito de Shebekinsky, em Belgorod. A represa fica no principal reservatório de Belgorod e aparentemente foi atacada pela Ucrânia em 19 de julho. E isso não é tudo. Como o mesmo canal informou, drones que continuam atacando dificultam ainda mais os esforços para encher e restaurar a barragem, assim como o pessoal e o maquinário que se aproximam dela. Em outras palavras, os ataques da Ucrânia não pararam. Seus drones causaram quase todos os danos pretendidos. O próximo item da agenda é impedir que a Rússia faça reparos e atingir qualquer militar que se aproxime demais. A Ucrânia quer manter o fluxo de água, e como verá, isso já está virando um grande problema para a Rússia. Mas primeiro, os danos. A Medusa informa que um trecho de 30 metros do vertedouro da represa foi danificado por ataque de drone, e a água passa ali em ritmo alarmante. Os vertedouros são estruturas de segurança em represas, usadas para liberar com segurança a água de enchentes após o reservatório encher. O ponto principal aqui é o controle. A água ainda passa por cima, ao redor ou através da represa, mas é direcionada para não causar problemas. A represa de Belgorod basicamente perdeu um dos seus vertedouros, o que significa que a água que ela deveria controlar não está mais sendo direcionada para onde precisa ir. Além disso, a Ucrânia também parece ter atingido diretamente a estrada, que passa pelo topo da represa. Destruir uma estrada não causa inundações, porém, isso dificulta bastante o acesso das equipes russas ao vertedouro danificado. Eles precisam contornar a estrada para chegar ao destino. Não é fácil, pois o topo da barragem é bem estreito. Mencionamos também ataques subsequentes. Relatório da AA, de 21 de julho, mostra que drones lançados após o bombardeio principal comprometem ainda mais a barragem de Belgorod. Equipamentos hidráulicos também foram danificados, liberando mais água de forma descontrolada, além da causada pela destruição do vertedouro. Alerta soa em Belgorod. Autoridades avisam que novos ataques podem causar ruptura mais grave da barragem, o que pode inundar várias localidades e forçar milhares a evacuar. Isso já está quase acontecendo. Militarny oferece mais detalhes, observando que a onda inicial de água fez o rio Nezago começar a subir, que corre ao lado de Shebekino, enchendo rapidamente até o ponto de transbordar suas margens. Infraestrutura e prédios nas margens desse rio já estão sendo inundados. E a situação pode piorar com o avanço dos ataques da Ucrânia. Na vizinha Besliadovka, que fica a jusante desse rio, também vimos a água subir. Moradores da rua Popad relatam a formação de um lago que dificulta muito a passagem de veículos e pedestres na região. Moradores de Belgorod já deveriam estar acostumados com inundações. Isso já aconteceu com eles antes. Em outubro de 2025, a Ucrânia realizou um ataque semelhante com drones contra a mesma represa de Belgorod, já atingida em 19 de julho. Já vimos estratégia parecida antes. Um ataque inicial com drones causou uma ruptura e elevou o nível do rio. A Ucrânia fez novos ataques para atrasar os reparos e fazer mais água invadir descontroladamente as regiões próximas. O comandante das forças de sistemas não tripulados da Ucrânia, Robert Brovd, confirmou qual unidade realizou o ataque e citou alguns danos causados. O reservatório de Belgorod rachou hoje. Desde o ataque inicial, o nível da água caiu 100 centímetros. Brovd afirmou que o ataque foi feito pelos drones do primeiro centro separado das forças de sistemas não tripulados. Fotos de satélite também surgiram após o ataque de outubro, mostrando que a dimensão da inundação foi dramática. A área ao redor de Besliadovka acabou ficando coberta de água. A localidade ficou quase cercada. Excel Exonova Plus relatou. O mesmo veículo disse que o governador regional de Belgorod ficou suspeitosamente calado sobre tudo isso, sugerindo que, como diz o canal no Telegram, a escória tenta encobrir o incidente como nas tradições soviéticas. Desta vez não aconteceu. É inegável o dano que a Ucrânia causou à represa de Belgorod, no ataque de julho, e alertas de possíveis evacuações estão sendo emitidos. Após o ataque de outubro à represa,
Os níveis de água do reservatório ficaram baixos por mais de um mês. A Ucrânia espera resultado parecido agora. Neste momento, você pode ter algumas preocupações passando pela sua cabeça. A Ucrânia aparentemente atingiu um alvo considerado civil por muitos. As localidades ao redor da represa de Belgorod são afetadas de imediato, e a Rússia tenta caracterizar o ataque dos drones ucranianos como ato terrorista. A Ucrânia responderia a essas preocupações com 2 pontos. Isso é vingança, e a represa de Belgorod tem mais importância militar do que muitos pensam. A Rússia não é novata em destruir represas. Se acha que isso pode prejudicar a Ucrânia de alguma forma. Podemos voltar até o início da invasão para ver que, em setembro de 2022, mísseis russos atingiram a represa em Kryvyi Rih, sul da Ucrânia. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, condenou o ataque como terrorista, ressaltando que essa represa não tinha valor militar. Isso mostra que a Rússia não tinha motivo para atacá-la. Não é o caso da represa de Belgorod, como verá em breve. Quase um ano depois, em junho de 2023, a usina hidrelétrica de Kakhovka, em Kherson, foi destruída. Essa represa é uma das 6 do rio Dnipro. Retinha um reservatório tão grande que os moradores o chamavam de Mar de Kakhovka, por ser tão grande que em certos pontos não se vê a outra margem. Esse ataque foi um pouco mais complicado do que o ataque anterior à represa. OTAN e Ucrânia acusaram a Rússia de destruir a represa. A Rússia disse que um ataque ucraniano causou os danos, informou a BBC na época. Essa hipótese parece improvável, pois indicaria que a Ucrânia atacou sua própria infraestrutura, mas também colocaria milhares de seus cidadãos em risco ao agir assim. Segundo a BBC, a barragem foi projetada para resistir a impactos externos fortes. Assim, sua destruição completa provavelmente foi causada por uma explosão interna. E considerando que a Rússia ocupava a região onde a barragem estava localizada, parece muito mais provável que a própria Rússia tenha explodido a barragem, talvez numa tentativa de encenar uma operação de falsa bandeira. A questão aqui é que a Rússia não é estranha a ataques a barragens. Para a Ucrânia, o ataque à barragem de Belgorod, em 19 de julho, é visto como olho por olho. Se a Rússia faz isso sem punição, a Ucrânia pode atacar barragens e levar a guerra ao povo russo em retaliação. No entanto, e como geralmente acontece com os ataques da Ucrânia, esse último ataque não foi apenas uma questão de vingança. Apesar das alegações russas, a barragem de Belgorod tem uso militar, tornando-a alvo legítimo para a Ucrânia. Antes de explicar-nos qual é esse propósito, este é um lembrete rápido de que você está assistindo ao programa militar. Ainda não se inscreveu no canal? O que está esperando? Publicamos vídeos diários sobre a guerra na Ucrânia e eventos militares globais. Não só civis próximos à represa de Belgorod foram afetados pelo ataque ucraniano. A Rússia mantém brigadas na região. 4 delas, na verdade, a maioria fica próxima à vila de Grafivka, que fica rio abaixo do rio que está transbordando, por causa dos ataques de drones da Ucrânia. Soubemos disso durante o ataque da Ucrânia à represa, em outubro de 2025, quando a RBC Ucrânia revelou. A inundação resultante afetou uma série de bunkers usados pelas Brigadas 68ª, 116ª, 128ª e 136ª das Forças Armadas Russas. Isso oferece uma nova perspectiva sobre o recente ataque ucraniano à represa de Belgorod. Lembre-se, Belgorod é região de fronteira. Sua proximidade com a Ucrânia a torna privilegiada para ataques e infiltração de soldados no país vizinho. 4 brigadas inteiras a jusante da represa não estão paradas em Belgorod sem motivo. Eles estão lá com um propósito. O propósito ainda não está totalmente claro, mas sabemos que a Rússia usou Belgorod como base para ataques à Ucrânia. Deslocar 4 pontes, mesmo que essas brigadas não tenham sido eliminadas pela inundação, leva à desorganização e ao caos. Isso só é positivo do ponto de vista militar da Ucrânia. Outro ponto importante é o que agora transborda em grandes quantidades da represa de Belgorod. Água. Você pode achar que o objetivo da Ucrânia ao atacar a represa era causar a inundação. Isso certamente faz parte, mas há uma história maior em jogo quando se trata da água russa, que está escoando da represa neste momento. Para entender essa história, voltamos ao ataque de outubro de 2025, a represa de Belgorod. Na época, a Rússia tentava conquistar mais território na região ucraniana de Vovchansk. Em 26 de outubro, Putin afirmava que a Rússia controlava cerca de 70% da região. A partir daí, a tarefa era cruzar o rio Volcha, o que foi um problema. Quando o rio enche, a Rússia tem muita dificuldade para atravessar. Porém, um verão seco na Ucrânia trouxe problemas, segundo o comunicado do 16º Corpo de Exército da Ucrânia na época. O inimigo tentou aproveitar ao máximo uma oportunidade. Após um período de seca e um verão extremamente quente,
Os rios Siversky Donets e Vovcha haviam secado, simplificando a logística para o adversário. Reservas já estavam acumuladas e ainda restavam folhas nas árvores. Isso resultou em aumento significativo da atividade no setor de Vovchansk, afirmou o comunicado do corpo. Em outras palavras, as águas do rio Vovcha estavam baixando, e isso estava prestes a fornecer à Rússia um meio de fazer uma travessia muito mais fácil e rápida. E se essa travessia acontecesse, a Rússia então seria capaz de avançar mais profundamente em Vovchansk. O rompimento das barragens de Belgorod fez a água avançar com força o bastante para encher os rios que estavam secando. Planos da Rússia para uma travessia foram frustrados. Em julho de 2026, algo parecido parece prestes a acontecer. A Ucrânia e grande parte da Europa sofreram ondas de calor durante o verão. Na verdade, a Ucrânia estava à frente de boa parte da Europa no final de maio, em termos de calor, com temperaturas ultrapassando os 30 graus Celsius em muitas regiões. Depois, vieram ondas de calor ainda mais fortes, aumentando a pressão na já sobrecarregada rede elétrica da Ucrânia. Segundo a Euronews, o principal problema da Ucrânia é que a Rússia ainda tenta cruzar o rio Vovcha com tropas. Soldados de Putin chamaram esse rio de armadilha mortal. Eles ainda são forçados a atravessar, frequentemente em duplos ou trios, tentando se aproximar das posições ucranianas do outro lado. Cruzar esse rio é essencial para qualquer avanço russo em Vovchansk e na região de Kharkiv. Com esses fatores, a Ucrânia parece ter repetido o ataque de outubro à represa de Belgorod, para manter o fluxo do rio e afastar soldados russos. A inundação prejudica 4 brigadas, mas se a Ucrânia mantiver as tropas russas além do Vovcha até o fim do ano com esse ataque, isso é uma vitória ainda maior para a defesa do território ucraniano a longo prazo. A destruição da barragem no reservatório de Belgorod não é o ataque terrorista que a Rússia quer fazer você pensar que é. Destruir a barragem tem vários objetivos militares. Mesmo assim, não podemos ignorar que esse ataque afetará os civis em Belgorod. Embora a Ucrânia não pretenda atacar esses civis diretamente, também argumentaria que pressionar o povo russo é outra tática militar legítima que acabou de ser empregada. Como assim? O impacto psicológico dos ataques em Belgorod aumenta a pressão sobre Putin para encerrar a invasão à Ucrânia. O povo de Belgorod está mais cansado que muitos da guerra aparentemente interminável de Putin. Morando em uma região de fronteira, eles passaram anos vendo a guerra voltar à sua porta pela Ucrânia. Em 2 ocasiões, em 2023 e 2024, as forças ucranianas entraram na vila de Kozinka, em Belgorod, levando à destruição parcial da vila nos combates. Na cidade que dá nome ao Oblast, abrigos antiaéreos foram erguidos, redes antidrones cobrem prédios importantes e há barricadas nos pontos de ônibus. Tudo isso era para ser temporário, mas parece permanente, mostrando que a guerra iniciada por Putin não é tão favorável à Rússia quanto ele dizia que seria. Até hoje, os moradores de Belgorod continuam sendo obrigados a sofrer pela guerra de Putin. Em 7 de julho, o New Voice of Ukraine informou que a falta de água e os apagões resultaram de um ataque noturno que causou incêndios na gestão de produção dos principais gasodutos da Belgorod Line. Esse tipo de incidente está se tornando algo cotidiano para os civis de Belgorod, e muitos vão encarar o mais recente ataque ucraniano de rompimento de barragem com uma mistura de exasperação e indignação. Outro sinal de que a guerra de Putin atingiu a Rússia. Você pode pensar que a exasperação e a indignação que acabamos de mencionar estão sendo direcionadas à Ucrânia. São eles que fazem os ataques contra Belgorod. Esse não parece ser o caso. Os moradores de Belgorod, cansados da guerra, estão simplesmente exaustos do conflito como um todo. Muitos estão mais irritados com Putin do que com a Ucrânia. Há sinais disso por toda parte. Em um relatório de 28 de janeiro, a revista The Economist revelou que um site de notícias local chamado Foner realizou uma pesquisa perguntando aos moradores de Belgorod várias questões sobre a guerra de Putin. Cerca de 25% disseram que estavam devastados e desapontados por isso ter acontecido. Um número semelhante disse que a guerra colocou suas vidas em suspenso. O resultado mais surpreendente veio da pergunta sobre se os entrevistados haviam dado ajuda aos participantes russos na guerra. Só 6% disseram sim. Isso mostra que muitos em Belgorod nunca apoiaram a guerra e talvez vejam o que a Ucrânia faz como um mal necessário para acabar com o conflito. Também podemos voltar a maio de 2023 e a uma reportagem interessante da Newsweek. O veículo divulgou comentários de Anton Gerashenko, que então era vice-ministro do interior da Ucrânia. Gerashenko disse que integrantes da Legião da Liberdade da Rússia, grupo paramilitar de cidadãos russos contra Putin, informaram que pessoas em Belgorod faziam pedidos interessantes.
Fomos abordados pelo povo de Belgorod, que pediu uma operação de paz na região, porque, obviamente, eles estão cansados de serem bombardeados, disse o membro da legião. Isso mostra que os moradores pediram ao grupo pró-Ucrânia para agir como pudessem, inclusive entrando em território de Belgorod, para tentar encerrar os combates. Basicamente, uma invasão amigável de apoiadores da Ucrânia. Isso nunca aconteceu. Mas tudo isso lança uma nova luz interessante sobre os ataques da Ucrânia em Belgorod. A Rússia quer retratar a Ucrânia como agressora, porém, o apoio à chamada Operação Militar Especial em Belgorod é bem menor do que o Kremlin quer acreditar. Muitos na região se sentem abandonados pela Rússia e deixados para arcar com os ataques ucranianos, devido à clara importância militar de Belgorod e por ser uma região de fronteira, o que a torna um alvo mais fácil do que a maioria. A Ucrânia está muito ciente desse fato. O Kyiv Post relata que Brovd, ele mesmo fez alusão a estratégias ucranianas que envolvem provocar a ida do povo russo para pressionar Putin. Brovd afirmou que deseja intensificar o sentimento negativo na Rússia, podendo aumentar as tensões e provocar um processo destrutivo no país. Esse sentimento negativo cresce não só em Belgorod, mas em toda a Rússia. Em um relatório de 1º de julho, a TVP World disse que o Instituto de Conflitologia e Análise da Rússia, com sede na Ucrânia, realizou uma pesquisa telefônica com 1.600 entrevistados russos. 81% afirmaram que apoiariam o fim imediato da guerra, se possível, já amanhã. 58% afirmaram que o fim da guerra deve ser a prioridade de Putin, permitindo que ele foque em melhorar as finanças da Rússia. Como observação final, 73% dos entrevistados se oporiam a uma nova onda de mobilização. Indica que a maioria prefere o fim da guerra por negociações de paz em vez de mais combates. Isso nos leva de volta à barragem do reservatório de Belgorod. Outro ataque à represa tem propósito militar claro. Na verdade, vários. Talvez o principal do ataque seja deixar a população já cansada da guerra em Belgorod ainda mais irritada com Putin por colocá-los nessa situação e depois, aparentemente, abandoná-los. Quem sabe, Belgorod pode até acabar sendo a primeira região russa a se rebelar abertamente contra Putin. Os moradores de lá não parecem culpar a Ucrânia pela situação em que se encontram. O líder deles é o responsável por tudo o que acontece. Se esses ataques continuarem, a pressão sobre esse líder aumentará. Infelizmente, parece improvável que Putin vá parar até conseguir o que quer. Não importa quanto tempo leve, quantos tenham que morrer e o tamanho do caos que ele cause na Rússia. Ao tentar consolidar seu legado, Putin deixou a Rússia mais fraca globalmente do que nunca em seu governo. Para descobrir o motivo, assista ao nosso vídeo onde abordamos todas as razões pelas quais invadir a Ucrânia foi a pior decisão que Putin já tomou. E se você gostou deste vídeo, lembre-se de se inscrever no Military Show e ativar o sino de notificações para garantir que você acompanhe mais da nossa cobertura e análise dos últimos acontecimentos da guerra na Ucrânia. E obrigado por assistir!